gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas do templo celestial, espalhadas nos 4 cantos da terra, hoje domingo, dia 22 de agosto de 2021, nós estamos iniciando mais uma reunião com o nosso Mashiach amado Yalcha. E nós precisamos nesse momento, amados irmãos, além de conhecer, entender a vontade do Papai Yalcha sobre a vida de cada um de nós. Hoje, nosso estudo, nós vamos andar pelas Escrituras, não muito, mas ruminando aquilo que já foi ensinado, né? Aquilo que já foi ensinado, e a gente começou falando um pouquinho sobre assiduidade, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47, nós falamos sobre a assiduidade daqueles da igreja de Esmirna em comparecer ao templo e também ao partir do pão nas casas, né, amados? E isso para nós é uma referência. E muitos irmãos, eles têm sido negligentes com a palavra de Yahweh, né? Têm sido negligentes. E quando se é negligente com a palavra de Yahweh, o que acontece? Perde-se confiança diante de Yahweh, né? Por quê? Porque nós temos que mostrar fidelidade e mostrar comprometimento nas coisas pequenas, para que ele nos conceda as grandes. Então, porque se a gente não for negligente nas pequenas, nós vamos ser negligentes nas grandes. Se nós formos fiéis nas pequenas, seremos fiéis nas grandes. Então, esse é o princípio. Esse é o princípio do entendimento. Você vê Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Como é que chamava o pai dele? Irmão Elcio. Pai de Davi, meu irmão. É básico. Irmão Shaul. Jessé. Tem que estar na ponta da língua. Jessé. Entendeu? Jessé era o pai. Para que quando você lê Isaías 11, 2, ali fala de Jessé. Se você não souber que Jessé é o pai de Davi, não está falando, você não vai entender o que está querendo dizer, né? Então, veja bem, irmãos, como eu falei com os irmãos, o empenho, a dedicação. Se eu pergunto para o irmão ali na rua, eu entendo que ele não vai saber. Mas se eu pergunto aqui dentro do corpo do Mashiach, Filadélfia, tem que estar na ponta da língua. Porque é uma coisa que nós já ruminamos muitas e muitas vezes. Irmão Shaul nunca foi de denominação, né? Uhum. Aí, irmãos, isso eu estou falando para exortação da igreja. Não é para poder envergonhar ninguém, viu, meu irmão Elcio? Não é para envergonhar ninguém. É a mesma coisa. Você tem um exército. Aí você já viu aquelas fotos do exército? O irmão Irlândio que já foi do exército. Da aeronáutica. Aeronáutica. Aí o que acontece? Aí eles vão fazer o quê? Aquela dança com o fuzil. Aí, na hora da dança do fuzil, tá lá o coronel, o general, quem for, foi visitar o quartel.
Aí o soldado lá deixa o fuzil cair no chão. Nossa. Ou seja, mostrou que não tem habilidade com aquilo que é a profissão dele. Lembrando, se errasse depois daquilo, aí teria que pagar depois. Pagar depois, né? E não só ele, mas toda a turma. Toda a turma. É. Todos pagam. Juntos. Por erro de um. Por causa do erro de um. Por quê? Por quê? Porque o exército é isso. O exército não é uma pessoa. O exército é um corpo. E o corpo do Mashiach é a mesma coisa. Ele é formado por muitos membros. Mas é um corpo. Então, como eu falo assim com os irmãos, os irmãos têm que se esforçar mais. Esforçar mais em aprender. Por quê? Porque se você aprendeu, o Pai vai te usar para você ensinar outros. Como que o Pai vai usar alguém que está incapaz de ensinar? Eu pergunto para você, eu quero servir, quer? Ótimo, aprenda primeiro. Depois que você aprender, você vai ter oportunidade de ensinar. E na medida que você for crescendo em conhecimento, e a palavra fala que Yahshua crescia em graça, em conhecimento de Yahweh. De Yahweh. Você vai lá em Samuel. Samuel, o menino, crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Tanto que a mãe dele já fez uma estola sacerdotal. E o menino pequeno já usava uma estola sacerdotal para servir Yahweh. Olha só. Mostrando que era uma criança, mas era uma criança capacitada para servir Yahweh. Para servir Yahweh tem que estar capacitado. Não dá para servir Yahweh sem estar capacitado. Entende? Então, amados, é para nós um motivo da gente falar assim: eu estou me dedicando pouco, preciso me dedicar mais. Eu vou ter que agora, se ouvir a ministração presencial, não estou conseguindo absorver 100%, eu vou ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada ministração através do celular, põe fone de ouvido, anoto, mando as dúvidas para o corpo de anciãos. Entendeu? Aí o pai olha e fala assim: ó, esse aí está crescendo em graça e conhecimento. Posso usar ele. Posso usar ele para a obra. Porque ele está apto. Foi capacitado, foi preparado, foi instruído. Você vê que Yahshua foi assim? Yahshua nasceu sabendo. Nasceu? Não, Yahshua fez muitas faculdades. Fez? Yahshua frequentou a melhor escola lá de Yahshalã. A escola dos fariseus. Hein? Ele aprendeu lá com a seita dos fariseus, que era a melhor escola de Yahshalã. Não! O esforço dele era pessoal. Ele aqui, ó, ia para a sinagoga, por quê? Porque lá na sinagoga tinha os papiros, tinha ali os pergaminhos. E ali ele pegava aqueles pergaminhos e ia instruir. Ele ia ler, ele ia se capacitar. Porque não tinha essa Bíblia que você levava para casa. Não tinha essa facilidade. Não tinha Bíblia no celular. É um esforço, irmãos, pessoal. E Yahshua não tinha faculdade, não tinha nada. Mas tinha alguém com mais capacitação do que ele? Não tinha, nunca houve. Agora, é
através do quê? Do comprometimento com Yahweh. Entende? Comprometido com Yahweh. E aqui nós estamos vendo que estes que iam sendo acrescentados e iam ser salvos, eles tinham um comprometimento em ser assíduos ao templo e no partir do pão. É um comprometimento com Yahweh, irmãos. A pessoa muitas vezes fala assim, eu não gosto muito do irmão Arthur, que ele puxa a orelha. Aí não vem na reunião, fica em casa. Aí já não parte pão, né? Não parte pão, não se alimenta da palavra. Aí eu falo assim com vocês, será que Iau fica passando a mão na cabecinha de alguém? Se o próprio filho, ele colocou numa prova terrível. Quem dirá nós? Iau colocou o filho amado, Iauxa, numa prova tremenda. Mas por quê? Porque queria sobreexaltá-lo. E é justo. Ele é justo. Como pode sobreexaltar alguém sem antes colocar à prova a sua fidelidade, a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho? Não tem jeito, irmãos. Se você quer ser grande no reino, se coloque na condição de servo de todos. Agora, para ser servo de todos, eu tenho que estar servindo algo, né? Eu tenho que estar ensinando, eu tenho que estar orientando, eu tenho que estar instruindo, eu tenho que estar exortando, chamando atenção, mostrando o caminho, tem que podar. A árvore tem que ser podada, porque muitas vezes está crescendo para o lado do vizinho. Que eu falo, não escutem mensagem fora de Filadélfia. Por quê? É a árvore que está crescendo o ramo para o lado do terreiro do vizinho. O irmão me fez lembrar de um dos utensílios do templo, da menorá, existia a tesoura, a espevitadeira. Essa espevitadeira era para espevitar os morrões dos cartiçais, porque de acordo com que o óleo ia queimando, aí o morrão ficava preto e não brilhava. Não é isso não. Né? Aí o sacerdote vinha com a tesoura, que era uma tesoura de ouro, chamada de espevitadeira, né? Ia na menorá, lá no morrão, e espevitava o morrão. Para quê? Para que o brilho fosse mais intenso. Então, na nossa vida, com Machia, com Iau e Yausha, é assim. De vez em quando, o sacerdote tem que vir com a tesoura de ouro e nos espevitar. Para quê? Para que possamos brilhar mais. Para que possamos brilhar mais. Assim seja. Assim seja feito. À vontade. Papai, Sobre a árvore, quando ela cresce, os ramos, os galhos, ele traspassa o muro e vai para o vizinho, que o vizinho fala, vai lá e rouba o fruto da sua árvore. Rouba o fruto. Ele usurpa, né? Não vou falar roubar, não. Usurpa. Mas ele pega o fruto da sua árvore sem você nem perceber. E às vezes como você estava comentando, é o que acontece quando você não zela, vem um e rouba, né? É verdade. É usurpando. Olha só, o irmão falou uma palavra-chave aqui, usurpador. Tá? Irmão Elcio não, tadinho, né? Irmão Elbert, o que é usurpador? Eu acho que é estar no lugar do outro. Isso, é exatamente isso. É tomar o lugar do outro, mas tomar sem ter o direito para isso. Nós vemos um exemplo nas escrituras que tentou fazer isso? Absalão era filho de Davi. E ele quis tomar o lugar do pai dele, Davi, antes do pai ter morrido.
né? Antes do pai ter morrido. Esse é um exemplo de uma tentativa de usurpar. E isso, ele faz o link com Apocalipse 3:7. Vamos lá. Apocalipse 3:7. Porque aqui ele fala sobre aquele que tem a chave de Davi. Ele está fazendo um link com Davi. Olha só. Apocalipse 3:7. Essa é o texto áudio de Filadélfia. Texto áudio de Filadélfia. Fala assim, ó. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém abre. Conheço tua conduta. E eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem pouca força. Quer dizer, vieste num corpo de carne, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmem Ialdins, mas não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se aos teus pés e reconheça que eu te amo. Visto que guardaste minha palavra de perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo. Olha só, segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém venha ser usurpador de tomar aquilo que é seu. Isso. Ele está dando um link com Absalão, que queria tomar a coroa do pai dele, o rei Davi. E é isso, irmãos, muitas vezes que a gente lê, mas não entende, até que vem o entendimento pelo Espírito. Aqui está falando ao anjo. Ao anjo escreve: segura com firmeza, não deixa ninguém chegar e tomar o seu lugar. Não deixa ninguém tomar o seu lugar. Como Absalão quis tomar o lugar de Davi. E foi morto. E foi morto pelo quê? Pela espada do general. Foi morto pela espada. E cuidado desse que está invocando espada, hein? Está invocando espada e a espada vai alcançá-lo, como alcançou Absalão. Isso tudo, amados irmãos, tudo isso é para se cumprir Eclesiastes 1:9. Vamos lá. Palavra áurea, palavra de ouro. Eclesiastes 1:9. Na minha é o outro eclesiástico, né? Os irmãos colocaram um grafinho para ficar observado. Exato. Tem que ter cuidado. Não tem muita habilidade, né? Exatamente. O livro inspirado é Eclesiastes. Eclesiástico é um lixo. Tá? É um lixo. Lixo da Babilônia. Eclesiastes 1:9. Vamos lá. 1072. Diz assim: o que foi, será. Olha aqui. O que foi é passado. Será futuro. O que foi passado será futuro. Ok? O que foi passado será futuro. O que se fez se tornará fazer.
Nada há de novo debaixo do sol. Olha aqui. Para a gente entender o que está falando, nada há de novo debaixo do sol, nós temos que entender quem que é a representação do sol. Quem que é a representação do sol, irmã Iraci? Ah, muito bem, nota 10, viu? Então, é Yalcha. Ou seja, debaixo de Yalcha nada é novo, porque Yalcha é a representação do sol, ele é o quê? O Criador. Então, debaixo do sol nada é novo, tudo é repetição. Por quê? Porque Yalcha, que é a representação do sol, representação, viu, irmãos? Ele não é o sol, o sol é a representação dele. Ou seja, debaixo do sol nada novo. Por quê? Porque o sol é a representação de Yalcha, e Yalcha é o Criador, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ok? Ele é o Criador. Então tá. Vocês estão entendendo? Sim. Então vamos lá. Aí, irmãos, uma coisa que eu queria falar com vocês. Quando a gente pega que fala assim, a sabedoria de Yal, né? É o quê? A loucura. É. Depende, você está falando da sabedoria de temor ou sabedoria de Yal? Lembrar disso. Porque quando fala, eu sou a sabedoria. Provérbios 8. Eu fui criado como primícia de todas as coisas. Lembra disso? Provérbios 8. E aí é o primeiro haste do candelabro, lembra? Primeira haste do candelabro, a sabedoria. Primícias de sua obra. Isso. A representação no candelabro é a primeira haste do candelabro, do menorá. Exato. É a sabedoria. Isso está em Provérbios. Provérbios quanto? 8. Provérbios 8. No finalzinho do Provérbios, né? Então aqui ele está falando que não existe nada novo, o que foi será. Quer dizer, vai repetir. Vai repetir, mas é de forma igual? Não, é de forma parecida. De forma parecida. Por isso que ao anjo da igreja de Filadélfia diz aquele que tem a chave de Davi. Fazendo um link com Davi, com a história de Davi. Davi, ela traz uma representação de quem? Daquele que é Mical. É uma representação de Mical. Nas denominações nós aprendemos que era uma representação de Yalcha. Não. Yalcha prostituiu com mulher? Não. Yalcha prostituiu com mulher? Não. Poderia ser Yalcha, então, a representação de Davi? Não. Quem que prostituiu, que na realidade a mulher queria prostituir com ele? Mical. Por isso que Apocalipse 12, a mulher com os pés sobre a lua, vestida do sol, com os pés sobre a lua. A gente já falou que aquele que pisa em cima significa que subjugou. Tomou posse, subjugou, submeteu. Por isso Yalcha fala assim, eis que vos dou autoridade sobre serpente e escorpiões. Vocês vão pisar serpente e escorpiões. Quer dizer, vocês vão subjugar. Eles vão submeter a vontade de vocês. Vocês vão dar a ordem para eles. Tá entendendo? Não é pisar para esmagar. Ah, tá esmagando. Não, não é esse o sentido. É o sentido de subjugá-los. E por isso que eu vi uma mulher que estava vestida com o sol, com uma coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, vestida de Yalcha. Tá? Vestida com Yalcha. É porque ela é igreja. Aí ela subjugou. Porque ela começou com Yalcha. Porque quando está falando vestida, faz o remeter lá em Gênesis. Quando a mulher e o homem pecaram, nós vamos ter que voltar lá, né? Vamos lá, vamos voltar lá em Gênesis, irmãos. Igual fala assim com os irmãos. Nós temos que entender isso. Por que está vestida do sol? Vamos lá. Isso que o Apocalipse 2 está falando como sinal. Está um sinal. Olha sinal. só. Gênesis capítulo
Não, mais para frente, irmão. Gênesis, quando eles pecaram. Olha só. Hã? Capítulo 3. Capítulo 3. Folha. Antes. Aqui é 3, ó. Hã? Antes. Partido Hã? 3. Aqui, ó. Não, não é essa parte que eu quero, não. Eu quero a parte quando ele fez uma roupa para eles. 21. Aqui, ó, aqui na frente. Isso mesmo, irmão. 21. Aqui, ó. Gênesis 3, capítulo 20. Vamos pegar 20 em diante. Presta atenção porque que em Apocalipse 12 está falando que vestida do sol. A mulher está vestida do sol. Você vai entender aqui. O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Iau fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnica de pele e os vestiu. Ou seja, para que a mulher e o homem fossem vestidos, teve que ter morte. Matou um animal ali para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Vocês entenderam? Então, aquela mulher lá em Apocalipse 12 está falando de quê? Vestida do sol. O sol ali, que a gente já viu que é Yalcha, é o animal que teve que ser morto, vamos falar assim, que é o cordeiro, que foi morto para cobrir a nudez da mulher. Vocês entenderam? Igual fala assim com vocês, quem tá sido na reunião, irmão Shaul, né? Tá sido, né, irmão? Ele já ali gritou para entender, porque toda a escritura está codificada. Toda a escritura está codificada. Então aquela mulher de Apocalipse 12, ela está vestida do sol porque ela foi coberta a sua vergonha do seu pecado pelo sacrifício do Machia, o cordeiro de Iau. Entenderam? E aí ela está com os pés sobre a lua. Ou seja, ela subjugou Mical. É a representação também de quem? De Davi. Que Davi foi subjugado pela mulher. Era a mulher dele? Não. Era a mulher de um irmão dele, de Israel. Irmãos, presta atenção. É difícil para mim, eu estou gritando aqui. Davi, ele foi subjugado a uma mulher que não era mulher dele, era mulher de Urias. Vocês lembram disso? Foi subjugado. Nós vemos a história de José no Egito, também uma representação de Mical, não é de Yalcha. Por quê? Porque ali nós vemos que a mulher, veja bem, tentou subjugar José. E era mulher dele? Não, era mulher do patrão dele. Viu? José se tornou rei do Egito? Não, ele se tornou governador. Yalcha é rei dos reis. Mical é governador. Regente. Aquilo que é a representação de Eliezer, o servo mais velho da casa do seu mestre. Que é a representação de Eliaquim, de Isaías 22. Tinha Sóbina e Eliaquim. Sóbina, representação de Satanás. Eliaquim, representação de Mical. Por causa da desobediência de Satanás, ali representada por Sóbina, foi tirado de Sóbina e entregue tudo para quem? Eliaquim. Por isso que é o link, a chave de Davi. Apocalipse 3:7 com chave de Davi, Isaías 22. Por isso está conversando ali. Por isso que o general, ele vem tomar o reino do céu, depois ele toma o reino da terra,
para que Yalcha reine. Yalcha reine. O José no Egito, ele não era rei, mas ele cuidava de todas as coisas do rei. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Lembrando um detalhe, já que você está falando de José aí, só para complementar. Quando o pai, quando Yahweh vê a fidelidade de José e vê que ele é vítima de uma acusação falsa, Não, é porque tá gravando. vê que ele é vítima de uma acusação falsa, que Yahweh, ele não suporta a injustiça. Então, o que Yahweh faz? Ele é sobreexaltado. Depois de tudo isso, toda essa tempestade, ele foi sobreexaltado, porque ele se torna governador. E a gente vê que ele também, depois de tudo isso, ele teve o seu nome mudado, de José, né? Pelo rei ali, né? Mudou o nome. Para Zafenat Paneá, que é governador, ou seja, salvador do mundo, porque ele foi usado para salvar o mundo ali daquela época. Coisa tremenda. Toda a terra, foi toda a terra que se voltou para o Egito porque eles estavam passando necessidade. Então, eles só tinham o Egito, ou José, como escape. Então, o pai sobreexaltou ele por causa da fidelidade dele. E colocou ele como governador. Então, que é a característica também de Mical, né? Que será o governador do mundo. Vocês entenderam? Isso foi o quê? A palavra, irmãos, Mical sempre ficou desconhecido para se cumprir 2 Tessalonicenses. Vamos abrir 2 Tessalonicenses? A irmã Rejane fez o resumo. Quem ouviu o resumo da irmã Rejane essa semana? Só a irmã Ângela? Irmão Irlande? Irmão Zé Luiz? Irmão Elbert? Irmão André? Eu também ouvi. Né? Irmão Isalino. Olha aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses 5. 2:5. 2 Tessalonicenses 2:5. Presta atenção. Uau, agora não. 2 Tessalonicenses 2:5. Diz assim, ó. Não vos lembrais do que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que é o que ainda o retém. Ó, o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Quer dizer, aquele que retém o antimachia, ele vai se aparecer no final dos tempos. Ele vai aparecer. Veja bem, versículo 7. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá, então aparecerá o ímpio. Então aquela primeira passagem, versículo 6, fala assim, agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só o seu tempo. Quer dizer, Mical, ele aparece, ele se levanta no final dos tempos. Ele vai ser manifestado antes do ímpio se manifestar. Exato. Mical é o quê? Ele se levanta e é manifestado, é ensinado, orientado, que ele se levantou para poder cuidar da criança que nasceu, que vai ser entregue no templo, que é a representação de Samuel, que foi entregue no templo ainda criança. E ali ele faz o que? Ele entrega essa criança no templo, que também é a noiva que vai casar. E ele sempre ficou escondido para ele se manifestar no final dos tempos. Mical ficou sempre escondido para se manifestar no final dos tempos. E é ele que retém a manifestação do antimachia. Quando ele for tirado, e com ele for tirado os que são de Filadélfia, aí sim se manifestará o ímpio. Se manifestará o ímpio. Aí ele dá uma dica, olha só.
Versículo 8. Então aparecerá um ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca. O que sai da boca em Apocalipse 19? Aquele que tem na coxa o nome Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Quer dizer, aquele que ele fez o juramento. Põe a mão na minha coxa e jura que você não trará para mim, para o meu filho, o quê? Uma cananita ou cananeia. Não traga para mim uma cananita, ou seja, uma idólatra. Ele está mostrando que é aquele que jurou. E aí sai da boca dele uma espada afiada, não é? Isso. A espada afiada aqui fala o sopro, para dar a dica, aquele que sopra o fôlego da vida. Sai da boca a espada. Que é como espada, viu? Então, amados, as escrituras conversam assim, e ela chegou agora no final dos tempos para ser revelada. E essa mensagem sendo revelada, ela está sendo revelada para ser armazenada no celeiro, porque a representação de José que está juntando o alimento. Nós estamos na sexta era da igreja, a era de Filadélfia, que se colhia no deserto porção dobrada do maná. Nós estamos colhendo porção dobrada do maná e nós estamos guardando nos celeiros para que os nossos irmãos na era de Laodiceia possa comer desse alimento armazenado, que é a representação de José no Egito, o tempo de vacas magras, o tempo que não se colhe nada. Por quê? Porque José ajuntou no celeiro no tempo das vacas gordas, para que na era de Laodiceia, que não cai maná, eles possam se alimentar desta verdade. Ok? Vocês entenderam? Parece que esse versículo completa com o outro. Fala assim, ó. Agora também sabeis que ainda que retém, né? Para aparecer ao seu tempo. Aí você vai em Daniel 12, ó. Neste tempo ele vai passar Para se manifestar somente a seu tempo. Vocês entenderam ele falando? E nesse tempo, Fazendo complementando. ali pegando Daniel 12 com 2 Tessalonicenses. Falando assim, para que ele se manifeste somente ao seu tempo. Quem? Ali foi ensinado que manifeste somente a seu tempo o Emanuel. Não, mas é Mical. Depois que Mical com a igreja for tirada, aí se manifesta o ímpio. Por quê? Porque hoje o Emanuel tá bonzinho. Entendeu? Então, para se manifestar o ímpio, ele tem que estar fazendo impiedade. Agora tá tudo bonzinho. Por quê? Porque tá com aquela representação. Olha aqui, ó. É a representação de Daniel na cova dos leões. Daniel estava na cova dos leões e foi enviado um anjo para fechar a boca do leão. Aí os leões ficaram bonzinhos. Até o quê? Até que Daniel saiu e foi lançado ali os inimigos. Aí os leões pularam, já abocanharam eles em pleno voo. Nem chegaram a cair no chão, já foram pegados. Então, isso para vocês lembrarem como que as escrituras falam. Lembrando aqui, junto com o irmão Francisco, a tipologia com José, quando todo mundo estava em fome, né? José trocava alimento por terreno. Por terra. Por terra. Eles chegavam com tanta fome, com tanta necessidade de alimento, Eles davam qualquer coisa. que eles davam as terras. E assim, José conseguiu ampliar o território de Faraó. De faraó. E era um faraó bom, né? E era um faraó bom, né? Hoje, nós estamos ajuntando para que Mical possa ganhar o máximo de terreno para Iaja. O máximo de território
para o rei. Você vê que a gente leu no início, né, que todas as coisas, o que era, volta a ser. Volta a ser. Né? E tudo, quando a gente lê e a gente vê Shaul Paulo entendia essa verdade. Então a revelação de Shaul Paulo, quando ele trazia com base naquilo que estava na antiga aliança. Então ele sabia, movido pelo Espírito, que aquilo voltaria a acontecer. Porque esse é o ciclo desse mundo. Não existe nada novo aqui. O que está debaixo do sol é tudo repetição. Entenderam? Então, quando hoje nós estamos vendo a representação ali de José no Egito, né, com as vacas magras, depois vaca gorda, depois vaca magra, que é o final dos tempos. É o final dos tempos. Exatamente. A era de Filadélfia, que colhe porção dobrada porque é sexta-feira, sexta era, como a caminhada no deserto, e sábado que não caiu maná. Não é mesmo? Então, ali tá as vacas gordas e vaca magra. Aí, o que acontece de diferente? Acontece de diferença é o tempo. E é o tempo que eu quero falar com vocês. Foi ensinado das denominações o tempo da tribulação como 7 anos. E o tempo da tribulação é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Porque a palavra diz isso. Vamos lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Sabe por quê, irmãos? Porque baseou no casamento de Sansão, que era 7 dias de casamento. Entenderam? Então, nós vamos ver o que a palavra realmente diz sobre isso. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Oi, irmã? 2155. Olha só, vamos lá. Tá na página 2155. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 5. Ó. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dado uma boca. Para quem? Para o antimachia. Olha aqui, irmãos. Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Quanto tempo aí que foi dado? 42 meses. 42 meses. Então, 7 anos, 42 meses? Não. É quanto tempo? 3 anos e 6 meses. 7 anos. Uai, como assim então? Se foi dado se foi dado poder por 42 meses ao antimachia, como é que a tribulação é de 7 anos? Nunca. Agora vamos lá em Daniel 12. Vamos lá em Daniel 12. Apocalipse 13. Daniel 12. 1578. Vamos lá. Quem vai achar aqui para mim tempos e metade de um tempo? Versículo 7. Versículo 7. Primeira coisa que eu quero que você leia é isso aqui, ó. Olha aqui, irmãos. Em cima aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui em cima da página. Aqui em cima da página. O que está escrito aqui, ó? Em cima da página. Tempo do fim. Tempo do fim. Tempo do fim. Agora pega nessa mesma página. Olha aqui. No tempo do fim. Versículo 40. Versículo 40. Daniel 11:40. 11:40. Tá. É a primeira depois do tempo do fim, ó. Tempo do
Fim. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul, contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras e, invadindo, as atravessará. E penetrará, quer dizer, entrará no país do esplendor. Qual que é o país do esplendor, irmão? Irmão Tiago. Não, irmão Felipe. Qual que é o país do esplendor, irmão? Yalchalã é país? Israel. Israel é país. Israel. Ok? Então vamos lá. Falando assim. Ele continuará, ó. Versículo 41. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, Moabe, os sobreviventes dos filhos de Amon. Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Tornar-se-á dono dos tesouros de ouro e prata, e de todas as preciosidades do Egito. E os líbios, os cuxitas, por-se-ão a seus pés. Ó. Quem está falando de quem aqui? Quem está falando? De quem está falando? Quem tem coragem de falar aí? Está falando do anti-Machia. Está falando do anti-Machia. Está falando do anti-Machia. Versículo 44. Mas virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte. E ele partirá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as tendas do seu palácio sobre o mar e na montanha do santo esplendor. E chegará a seu termo, sem que ninguém lhe venha em auxílio. Ó, nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do seu povo. Viu aqui? Se levanta. Ou seja, ele pega os filhos do povo e levanta e vai para o céu. É isso que está dizendo aqui. Será um tempo de tal angústia. Olha aqui, irmãos. Será um tempo de tal angústia como jamais havia até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará. Esse tempo de angústia. Ó, nesse tempo, o seu povo escapará, isto é, todos que se encontram inscritos no livro. Ou seja, eles não vão passar pelo tempo de angústia. O tempo de angústia chegou, mas eles são tirados, escapam desse tempo de angústia. Ou seja, que termina o tempo de vacas gordas para começar o tempo de vacas magras. Só que é nesse tempo que o teu povo escapará. Ou seja, todos que estão inscritos no livro. Aí ele fala, olha só, versículo 2, 12, 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão. Ó, aqui está falando da superior ressurreição. Superior ressurreição de Esmirna. Aí ele continua, a gente chega no versículo 7 agora. Olha o versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Contra a correnteza do rio. A gente já fez esse estudo, irmãos. Parece que é Yalch, mas não é. Esse é Mical. Porque esse rio aqui é o rio que é lançado da boca do dragão e ele está contra a correnteza. Lembra disso? Sim. A gente já fez o estudo. Aquele que Daniel fala que está pisando o mar e a terra, aquele é Yalch. Esse que está indo contra a correnteza do rio de Emanuel é Mical. Aí ele fala, até quando o tempo das coisas inauditas? Versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita
e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá vendo? Quanto tempo é isso? 3 anos e meio. Faz um link com o quê? Com Apocalipse 12, que está falando de que Apocalipse 12 foi dado à besta poder por 42 meses. Apocalipse 13, desculpa. Foi dado a Apocalipse 13. Porque ali também, em Apocalipse 12, também ele cita essa mesma passagem, falando assim, tempos, tempos e metade de um tempo. E 13, Apocalipse 13, ele vem falar o quê? 42 meses. Ou seja, foi dado à besta poder por 42 meses. Não é 7 anos na mão dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Se foi dado para o antimachia 42 meses de poder, significa que ele não tem poder sobre 7 anos. Ele tem poder sobre 3 anos e meio. Sou eu que estou falando, irmãos? É as escrituras que estão falando. Por quê? Porque a gente já fez aqui o estudo. Qual que é o tempo de ministério em Filadélfia? 3 anos e meio. Qual que é o tempo da ministração das duas testemunhas? 3 anos e meio. Aí elas são mortas. Não são? E aí o que acontece? Quanto tempo sobra para o governo do antimachia antes de ser exterminado? É um tempo que é 1.335 dias menos 1.260. Poucos dias. São ali nem 2 meses. Quando as duas testemunhas subir, que foram arrebatadas, não é só as duas testemunhas que estão sendo arrebatadas, mas é todos os crentes que foram mortos. Ali se cumpre Daniel 7. Foi feito justiça aos servos do Altíssimo. Agora eles são chamados para poder dar o reino. Já fizemos esse estudo. Daniel 7. O tempo, nós estamos na tribulação? Não. Não estamos na tribulação. Nós estamos no tempo de vacas gordas. Nós estamos no tempo de vacas gordas. Ajuntando no celeiro. Quando terminar o tempo de vacas gordas, Filadélfia com Mical é tirado daqui. Aí começa, foi dado 42 meses de governo para o anti-machia, para que ele reine. Lembra? É necessário que seja tirado os 3 chifres, 1/3, para que o pequeno chifre cresça. Antes da Filadélfia, que é a representação dos 3 chifres, que significam 1/3, que é arrancado da terra, para que o chifre pequeno cresça, para se cumprir segundo Tessalonicenses 2:5 em diante. Falando ali, olha, é necessário que aquele que o retém, o ímpio, seja tirado, para que ele possa manifestar. E aí ele se manifesta como um ímpio, fazendo impiedade. Porque enquanto Filadélfia e Mical estiver na terra, ele não pode fazer impiedade. Porque Mical o retém. Vocês estão entendendo? E se Mical o retém, não é tribulação. É tempo de vacas gordas. Porque Filadélfia é a 6ª era. Se colhe porção dobrada do maná. E você viu aqui, foi dado para ele 42 meses. Foi dado para ele 1 tempo, 2 tempos
e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tempo singular, 1. Tempos, plural, mais 2, 3. E metade de um tempo, meio, 3 anos e meio foi dado para ele. Essa é mais uma verdade que jogou por terra o ensino de Sardes. Por quê? Porque não entendeu que José é a representação de Mical. Se entendia que José é a representação de Yalcha. Quando que Yalcha estaria sendo sediado pela mulher? Igreja. Nunca! Porque o ministério de Yalcha, a igreja nem tinha sido formada para ele ser sediada pela mulher. Vocês estão entendendo, amados? Sim. Eu quero que vocês entendam. Porque se a verdade já estivesse na terra, não precisava Filadélfia vir aqui. E a palavra fala: caiu aquele que acusava os irmãos dia e noite, enganava o mundo inteiro. Enganava o mundo inteiro. Satanás engana o mundo inteiro. Engana católicos, evangélicos e Aldins de Sardes. Enganam muçulmanos, enganam budistas, engana todo tipo de religião, engana o mundo inteiro. Por isso que Filadélfia chegou para jogar isso por terra. Mostrar quem é aqueles 2 querubins que estão em cima da arca. Que é venerado. É venerado ali pela Igreja Universal, para aquelas outras seitas. Venerado aqueles 2 querubins ali, ó, em cima da Arca da Aliança, não sabendo que um é Emanuel e o outro é Lúcifer. Não entende nada. Por isso que todos nessa terra estão enganados por Satanás. E é por isso que Filadélfia veio. Entendeu? Para trazer a verdade. Para trazer a verdade, irmãos. Para trazer a verdade. Filadélfia é o filho da promessa. É a representação de Isaac, que foi poupada do sacrifício. É o filho da velhice de Sara. É o filho da velhice de Sara. Sara lhe representa a igreja na terra. Vem um filho ali, ó, na velhice da igreja, depois de passado 2000 anos. 2000 anos, vem o filho agora da promessa. Irmão Zé Luiz, nós não estamos na tribulação. Nós não estamos. E isso tentaram nos forçar a acreditar que nós estávamos. Nós estamos no tempo de vacas gordas, colhendo para deixar com os nossos irmãos de Laodiceia, para que eles possam se alimentar de toda o maná que está sendo derramado em porção dobrada na sexta era. E o tempo que foi dado para o Antimachia é 42 meses, nada além disso. E esse é o período da grande tribulação. E esse é o período da grande tribulação, que é a tribulação. Você vê que fala a carta de Tiago. Eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão acalmar. A partir de agora, isso fique registrado. Nós vamos ter paz para reunir. Não vai ter fechamento de comércio mais. Eu falo, sabe, irmão, por causa de pandemia.
É nesse sentido. Eu falo por causa de pandemia. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Não vai ter pandemia impedindo a gente de reunir. Nós vamos ter paz para reunir. Nós vamos ajuntar muito alimento no celeiro. Nós vamos ministrar, porque como diz a nossa amada irmã, a nossa missão aqui não é convencer ninguém. Nós viemos só anunciar. Aqueles que estiverem inscritos, essa mensagem vai chegar. Tá entendendo? Então, nós vamos ter essa paz, como nós falamos na reunião passada, não ia ter caixa de som aqui na frente para nos atrapalhar. E assim foi feito. E assim foi feito. E aquilo que eu falei aqui com os irmãos, nós vamos ter paz para reunir, irmãos. Sim. Nada vai nos atrapalhar de reunir, nada vai atrapalhar do evangelho eterno ser pregado. Nada! É verdade. E é por isso que está a exortação aos obreiros aqui, ser capacitados para poder fazer a obra, cuidar da vinha. Porque a vinha é grande. A vinha é grande e são poucos os trabalhadores. Oi? Pode falar, irmão. É. Horário, né? Viu? É isso aí. Uma das coisas que eu observei nos últimos 2 vídeos que teve, É. você não viu ninguém refutando. É, Eu você fui observei acompanhando mesmo. nos, né, porque eu gosto de acompanhar e ver o comentário de todo mundo. Não tá Eu tendo vi como mais refutar. refutar a mensagem de Filadélfia. Não tá tendo mais Isso eu como. fiquei assim impactada com Coisa isso. linda. Achei lindo demais. Coisa linda, né, irmãos? Olha só. Atos 9. Atos 9, 31. Vamos abrir? Atos 9, 31. Isso aqui é uma profecia para nós, irmão. Tudo que aconteceu lá atrás se repete. Atos 9, 31. Período de tranquilidade. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito de Yahweh, crescia em número, vivendo no temor do Machia. De novo. A igreja, Atos 9, 31. A igreja passava um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e se encorajada pelo Espírito de Yahweh, crescia em número, vivendo no temor do Machia. Muito maravilhoso. Aleluia! Confirmou a palavra sem antes. Aleluia! E é isso, amados. Como o irmão Elcio ali falou, ele orou ali com os irmãos para que não tivesse carro de som aqui na porta. Não, carro de som não, colocaram uma caixa de som na porta, né? Isso se cumpriu. E assim se cumpre também esse tempo de encorajamento do Espírito sobre a igreja, tempo de paz, para que a igreja possa lançar esse alicerce, irmão. Esse alicerce primitivo da igreja de Esmirna sobre essa terra. O alicerce da verdade. Tremendo. Satanás é tão mentiroso. Queria fazer com que Filadélfia pensasse
que Filadélfia estava debaixo de maldição, de tribulação. Satanás é mentiroso, querendo fazer com que Filadélfia estivesse debaixo de quê? De tribulação. Porque a verdade é que Filadélfia está debaixo de vacas gordas. Grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau, grato a Yauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Yauxa. O Emanuel só tem 42 meses para ele agir, e ele só vai agir quando Filadélfia, quando Mical estiverem lá em cima, diante de Iau e de Yauxa, que recebeu o nome de Iau Filho. Amados, alegria, muita alegria para nós. Nós estamos encerrando esse estudo. Esse é um tempo nosso de paz, para que a igreja possa lançar os alicerces verdadeiros. Um tempo, amados, que a gente precisa dos obreiros capacitados e atuantes, porque grande é a seara, mas são poucos trabalhadores. Nós estamos em tempos de vacas gordas, e estamos ajuntando em celeiro. Estamos ajuntando em celeiro. Toda a mensagem de Filadélfia está sendo ajuntada em celeiro. E nós ainda vamos trazer ainda para aqueles, tentando ainda resgatar aqueles que estão em Babilônia, com as filhas de Babilônia, no engano. Vamos trazer alimento ali para eles básico, né? Um alimento básico, mas não vamos perder o alimento sólido para Filadélfia. Vamos estar dando para eles ali um abrir dos olhos, né? Mostrando para eles o engano, mostrando para eles que as fontes de água que eles estão bebendo lá estão contaminadas. Ok, amados irmãos? Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Nós estamos alegres por essa revelação do papai. Quando estava com os irmãos, foi lançado no nosso meio que nós estávamos em tribulação. Mas aquele momento ali, alguma coisa no meu coração falava, não está batendo isso. Eu batia toda hora. Isso se confirma uma visão que eu tive há um tempo atrás. Eu me deparava com uma mesa enorme, repleta de alimentos. Foi rápido, vi a mesa enorme. Sabe, uma mesa enorme. A coisa boa tá para vir, né? Porque uma mesa enorme, cheia de variedades de alimentos, só confirmando o que o Pai realmente tem trago para nós, que nós estamos em época de vacas gordas. Vacas gordas, irmãos. Vacas gordas. E o que acontece, amados? Satanás, ele quer contrapor a palavra de Iau. Desde o jardim do Éden é assim. Iau aparecia, que é Yauxa, aparecia ali na viração do dia, né, irmãos? Por volta de 6 da tarde. E ele fazia o quê? Conversava com Adão e Eva. Trazia entendimento, esclarecimento, conversava com eles. Eles contavam o que eles tinham tido de experiência. Yauxa ali, Iau ouvia o que eles tinham para dizer, né? Mas o que acontecia? A serpente estava no jardim. A serpente estava lá no jardim. E Eva gostava da conversa da serpente.
Ela geralmente estava ali em qual árvore? Árvore do conhecimento. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a Eva ia para lá ouvir o que a serpente tinha para dizer. E você percebe que as duas falas são antagônicas, elas discordam. A palavra de Al discorda da palavra da serpente. No mesma coisa nos dias atuais. E eu falo com os irmãos, a mensagem da serpente é: vocês estão em tribulação. E aí o que o papai Yalcha fala? Não, vocês estão na época de vacas gordas e vocês estão acumulando alimento no celeiro, porque vocês colhem dobrado. É simples, irmãos. É simples. Alegria, né, irmãos? Alegria, porque a verdade chegou para nós. Você vê que para cá. Fala alto, irmão. Você vê que para a carta de Tiatira, ela vai dar um tempo, né? Tá dando tempo para eles se arrependerem. Mas a palavra fala que eles não querem se arrepender. Então vai ficar esse alimento, né? Que nós estamos acumulando, e muito bem lembrado dos terrenos, né? De José, que eles vinham, trocavam pelo seu dinheiro para trocar por terras, né? Sim. Por terra dentro ali do Egito ali, porque tinha um alimento ali dentro, né? E é o que Filadélfia está juntando, para que quando eles vê a situação de sequidão, de angústia, porque no período de angústia, conforme está escrito em Daniel, fala o quê? Fala que esse povo será tirado. Aqueles que estão inscritos, eles vão ser tirados. Mas esse alimento vai alimentá-los nesse período de sequidão e de dificuldade. Aqueles que são, né, sujeitos a participar da grande tribulação e serem vencedores da era Laodiceia, vão herdar algo maravilhoso também. Mas é um período de quê? De vacas magras. Grande tribulação. Aí ele fala para a carta de Tiatira o quê? Farei também com que os seus filhos morram e sejam lançados numa grande tribulação. Né? Então, Mas amados, nós estamos sendo livres disso. gratidão, papai. Como isso é bom ter confirmado, não? A gente fica, irmãos, por quê? Porque a gente fica esperando o pai falar, né? A gente fica esperando o papai falar, porque, irmãos, Filadélfia não veio para trazer engano. Filadélfia veio para trazer a verdade. E a partir de hoje, a partir de agora, irmãos, se vocês vão ver que todas essas coisas que nós passamos nesse período aí vão ficar para trás. A vida vai voltar ao normal. Filadélfia vai ministrar, vai ter tempo dessa paz para a gente poder trazer essa mensagem. Vai ter os irmãos se reunindo como igreja primitiva nos lares. Tá entendendo? Então, amados, é alegria para nós essa mensagem, e é por isso que nós temos essa gratidão eterna com o nosso papai Yalcha e o nosso papai Yal. Vamos, gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.